de anos atrás, o planeta Terra era um lugar hostil. Gigantes ferozes travavam uma terrível batalha pela sobrevivência. E os pequeninos precisavam de agilidade para escapar dos predadores. Dinossauros de todos os tamanhos povoaram a superfície terrestre por mais de 170 milhões de anos. Como viviam essas feras e por que precisavam lutar? Você vai ver agora no Planeta Dinossauro. Vamos fazer agora uma viagem ao mundo pré-histórico. Começamos pela América do Sul, mais precisamente na Patagônia Argentina, onde cientistas encontraram um fóssil raro, uma vértebra de dinossauro da altura de um ser humano. Um pedacinho da coluna. Análises de laboratório mostram que o osso pertenceu a um animal que viveu há 95 milhões de anos, quando o nosso continente era bem diferente do que a gente conhece. O argentinossauro tem esse nome por ter sido descoberto ali do lado, na terra do Maradona. Ao nascer, ainda simpático e miudinho, ele era uma presa fácil. Uma tentação para predadores de bico comprido e também para os cheios de dentes. Mas quando adulto, o nosso vizinho argentino assustava. Difícil encarar uma mãe com 35 metros de comprimento. O argentinossauro foi o maior dinossauro da história. Nossa viagem nos traz agora para a Patagônia dos dias de hoje. De acordo com os pesquisadores, o gigante argentinossauro circulava por essa região. O cenário é parecido com o do deserto, tem clima muito seco e plantas de pequeno porte. Esse lugar fascinante favorece o trabalho de quem busca vestígios da pré-história. A falta de vegetação faz com que esse lugar seja único. Falta de umidade também. Então a preservação dos fósseis que estão aqui é muito boa por isso. Não tem a vegetação que a gente tem no Brasil. E não tem a umidade. A quantidade de fósseis presentes aqui atraiu a brasileira Domênica Santos para essa área, às margens do Lago Barreales, onde fica o mais importante sítio paleontológico da América Latina. No caso aqui, de onde a gente está, era um rio. Como todo rio, a gente tinha uma curva de rio. E nesse meandro, nessa curva, ficavam depositados todos os fósseis. Domênica é bióloga formada no Rio de Janeiro. Não é difícil entender por que ainda não quis voltar. Ela e a equipe trabalham num novo achado, fósseis do Futaloncossauro do Key, primo do argentinossauro. O nome complicado tem origem na língua dos índios Mapuche, que habitam essa região. Futa é grande e lonco é chefe. Então, Futaloncossauro seria o grande chefe dos dinossauros. A descoberta que mais impressionou os pesquisadores durante as escavações do Futaloncossaurus do Key foi essa peça imensa. É a bacia do dinossauro. São 2,30 metros de largura e um peso total de 4,5 toneladas. O esqueleto encontrado por eles está quase completo. Por isso é considerado uma das maiores revelações de que se tem notícia sobre os dinossauros gigantes e serve de referência para pesquisadores do mundo inteiro. O marido de Domênica, o argentino Juan Porfírio, acompanhou todo o processo cuidadoso e lento de retirada dos fósseis da terra. Qualquer fissura, qualquer movimento errado poderia destruir os vestígios conservados por milhões de anos. Aproximadamente levou um ano completo trabalhando umas 10 pessoas para tirar todo que foi as partes maiores do Futaloncossauro, que foram todas as costas e a pelvis dele. De lá para cá são 11 anos de trabalho.
Ainda não encontramos o crânio, pero acredito que em algum momento nessa escavação a gente vai encontrar. Com fé a gente vai encontrar. Se fizéssemos uma comparação entre Futaloncosauros e Argentinosaurus, poderíamos falar que são primos. A diferença que tenham esteja mais que nada dada no tempo, ¿sí? de vida que um tuvo com o outro, né? O Futaloncossauro teria vivido cerca de 5 milhões de anos depois do Argentinossauro e era um pouco menor, tinha 33 metros de comprimento. É um trabalho lento? É um trabalho lento. Às vezes você não encontra nada, passa meses em uma escavação e não encontra nada. Mas se você encontra um dente que seja, muda. Você fica feliz, você fica já querendo encontrar mais, esperando encontrar o esqueleto inteiro. O desafio da ciência é entender esse mundo que já entrou em extinção. E é para lá que nós vamos agora. O filhote de Argentinossauro nascia com apenas 5 quilos, meio metro de comprimento, mas crescia num ritmo extraordinário ao longo da vida. Pelo tamanho do fóssil encontrado, os cientistas calcularam que na adolescência eles engordavam cerca de 40 quilos por dia. Um adulto de 40 anos chegava a pesar 75 toneladas. E um detalhe, tudo isso sem comer carne. Esse grandalhão aí era herbívoro. Como era possível engordar tanto se alimentando apenas de plantas? É que os argentinossauros eram uma máquina de comer. Esse pescoço comprido ajudava. As folhas nos galhos mais altos não eram problema. Além disso, ele comia sem parar. A estratégia era botar comida para dentro sem mastigar. As folhas entravam inteiras e só eram digeridas por bactérias presentes no longo trajeto até o intestino. Um baita comilão. Uma simples caminhada fazia a terra tremer e abria uma cratera. Em terrenos úmidos, o buraco era rapidamente preenchido por areia movediça, criando uma armadilha mortal. A análise do fóssil de uma pegada revelou o tamanho do estrago. Cientistas encontraram vestígios de 2 mamíferos, 10 dinossauros pequenos, 2 crocodilos e uma tartaruga. No total, 15 animais morreram soterrados na cratera aberta pelo passo do gigante. Não era qualquer um que enfrentava um dinossauro desse porte. E por isso o argentinossauro tinha poucos predadores. Um deles era o mapussauro. Com 10 metros de comprimento e 4 toneladas, o mapussauro era um nanico perto do gigante. Sozinho ele não teria chance. Mas em 2006, pesquisadores argentinos encontraram não só um, mas 7 mapussauros que teriam morrido juntos. A conclusão é que eles andavam em grupos e assim se tornavam uma ameaça para presas maiores, como o argentinossauro. Os dentes do mapussauro eram como lâminas afiadas que eles usavam para o ataque e tiravam um bife do adversário. A revanche veio depois. Um dos mapussauros se perdeu do grupo e foi parar no meio dos gigantes. Não teve perdão. Um dia da caça, outro dia do caçador. Esse argentinossauro foi ferido por uma gangue de mapussauros. Indefeso, ele atraiu carnívoros de várias espécies. Com 39 toneladas de carne, o dinossauro serviu de alimento para dezenas de animais por vários dias. Na natureza, o predador depende da presa. Quando o argentinossauro entrou em extinção 93 milhões de anos atrás, o mapussauro também desapareceu da face da Terra. O destino de um ligado ao de outro. Domingo que vem, os assassinos de elite,
Quem foram os maiores predadores da pré-história? E quem era páreo para o tiranossauro? Dentada, cabeçada, arranhão. Desde os primórdios da Terra, na natureza impera a lei do mais forte. E na pré-história, alguns animais eram bem mais fortes. Esses gigantes faziam parte de uma elite de predadores que você vai conhecer agora, no Planeta Dinossauro. Há 75 milhões de anos atrás, no território onde hoje fica o Canadá, viveu a primeira geração dos maiores bad boys da pré-história. O Daspletossauro é da família Dinossauros. Com 2,5 toneladas e 9 metros de comprimento, as armas dele eram o olfato apurado e a força. Por causa do pescoço musculoso, ele tinha a mordida mais poderosa entre todos os dinossauros. Esses centrossauros estão migrando para o interior e dão de cara com um bando de tiranossauros. Os centrossauros tentam escapar pelo rio, mas a correnteza está forte demais. Eles ficam encurralados. Alguns ainda tentam fugir nadando, mas eles não resistem. Quando o rio seca, o cemitério atrai carniceiros. Mas os ossos têm dono. E o Daspletossauro continua com fome. Durante o período Cretáceo, não havia ligação por terra entre os hemisférios norte e sul do planeta. Os tiranossauros dominavam a parte norte e o sul era o reino de um outro tipo de matador, o Majungasauro. Um predador feroz. Com 1 tonelada e 7 metros de comprimento, sua principal arma era a força na mandíbula. Só havia um animal capaz de desafiá-lo, outro Majungasauro. Cientistas descobriram que os Majungasauros não lutavam apenas por território. Depois da batalha, eles comiam a carne do adversário derrotado. Eram canibais. O maior de todos os predadores também viveu na África, onde hoje é o Egito. Em 1912, escavações revelaram ossos de 2 metros, que seriam espinhos de um dinossauro. O espinossauro tem esse nome por causa desses ossos que ele tinha nas costas. Com 11 toneladas e 17 metros de comprimento, ele foi o maior matador a caminhar sobre a Terra. Uma fera que também vivia onde hoje é o Brasil. O espinossauro caçava nos rios. O negócio dele era peixe. A presa predileta era o Onchopristis, muito parecido com o peixe-espada dos dias de hoje. Esses aqui migraram para a água doce para se reproduzir, mas se deram mal. Encontraram um predador faminto. Espinossauros tinham mandíbulas compridas e narinas no alto da cabeça. Em 2008, cientistas analisaram fósseis de espinossauros em laboratório e concluíram que eles tinham furinhos parecidos com os de crocodilos, que poderiam ser sensores de pressão, muito úteis para caçar debaixo d'água. Um outro predador rondava o mesmo território. O Carcharodontossauro gostava de comer carne. Ele tinha 7 toneladas, 13 metros de comprimento e um fôlego danado para correr. E o bicho era ligeiro. Esse aqui, coitado, perdeu. O grandalhão espera a presa fraquejar
para dar o golpe final. E não gostava de concorrentes. Ai de quem invadisse seu espaço. Quando terminava o período das chuvas, os rios secavam e o espinossauro ficava sem um cardápio de peixes de que tanto gostava. E entrava em competição direta com o Carcharodontosauro. Dois dos maiores predadores da história em combate. Dessa vez, o espinossauro venceu. Mas a disputa entre os dois só teria fim com a extinção desses dinossauros, 94 milhões de anos atrás. No domingo que vem, você vai ver. Alguns dinossauros eram mais espertos e assim levavam vantagem na luta pela sobrevivência. No Planeta Dinossauro.